I've been a rolling stone, done everything that a man can do. SAMU 92? Alô? O SAMU Regional Palmas hoje atende os municípios de Porto Nacional, Paraíso, Novo Acordo, Miracema, Miranorte, Lajeado e Tocantins, além, claro, do município de Palmas. Todas as chamadas 192 geradas desses municípios vão cair aqui na central telefônica, na central de regulação médica, que a gente chama, aqui em Palmas. Aqui ficam médicos, enfermeiros, técnicos, condutores de plantões. E nós temos um cargo aqui que se chama TARB, é um técnico auxiliar de regulação médica. Esse técnico ele recebe as ligações e ele cadastra as ligações desde o endereço até algumas informações importantes da própria vítima, da própria pessoa que está ligando aqui para o SAMU. Então, ele não é simplesmente um atendente de telefone, por isso que a gente chama que é um técnico que auxilia a regulação médica. Uma vez cadastrada a ligação e ele recebido algumas informações fundamentais para o andamento da ligação, como por exemplo se a vítima está consciente, se a vítima está respirando, algumas perguntas que vão ser feitas, essa chamada é direcionada para um médico regulador. Todos os pacientes que ligam para o SAMU 192 hoje, eles têm que aguardar falar com o médico regulador. Tem algumas pessoas que passam o endereço, conversam com o TARB e acham que a ligação já está valendo, que a ambulância já foi enviada. Nós, na Regional Palmas, hoje, todas as pessoas que ligam, elas falam com o médico. E ela tem que falar, quem envia ou não a viatura e a disponibilidade da viatura é o médico. E diferente de alguns outros estados, no estado de São Paulo, por exemplo, os pacientes eles não falam com o médico. Aqui o médico fala diretamente com o paciente para saber a prioridade dos envios das ambulâncias. Nós temos 3 tipos de ambulâncias diferentes e dependendo de cada caso, o médico vai escolher qual é o tipo de ambulância mais adequada para aquele tipo de caso. Uma vez o médico mandou a ambulância, ele vai passar por um operador de frota, que a gente chama. Esse operador de frota ele vai ver qual ambulância dentro do município de Palmas está mais próximo e está enviando essa ambulância para atendimento, seja na residência, seja na do solicitante. Hã? Tô sem o quê? Menino, você sabia que você está atrapalhando o serviço móvel de urgência? Nesse momento tem pessoas que estão precisando de atendimento, você está ocupando uma linha, passando trote aqui no SAMU. Você quer ambulância para quê? Quem está passando mal? Minha mãe. Sua mãe? Então deixa eu falar com ela, bota o telefone perto dela. Não posso. Não pode por quê? Hoje um dos grandes problemas, um dos problemas do SAMU enfrenta são a quantidade de trotes que são feitos para o SAMU. A grande maioria das vezes esses trotes são feitos por crianças que estão em casa brincando, por celulares, por telefones públicos, e isso congestiona a linha dos nossos atendentes e pode estar impedindo que uma pessoa que esteja realmente necessitada seja atendida. Além da questão dos trotes hoje, que
Nós temos estatisticamente nesse ano, por exemplo, até o mês de outubro, nós tivemos em média mais ou menos nesse ano 40 mil chamadas, praticamente 10% dessas chamadas, ou seja, 4 mil chamadas dessas são trotes. Outro grande problema além do trote, na verdade a gente acaba considerando como um trote também, são pessoas que ligam para o SAMU e agem de uma forma diferenciada daquela que está vendo aquela cena. Como, por exemplo, uma pessoa que vê um acidente de moto, ela vê uma pessoa caída lá no chão, vê a pessoa caindo de moto e passa pela cena do local e vai embora. Ela não se preocupa, às vezes, com aquele paciente, sim se preocupa em ligar para o SAMU. O que acontece é que na nossa cidade, Palmas, hoje, tem muitas pessoas que dirigem sem habilitação, sem documentos da moto vencida e até muitas vezes alcoolizadas. Então essas pessoas muitas vezes caem e a gente envia, alguém que passou pelo local envia a viatura e a gente chega lá no local, a pessoa já se evadiu do local. Então as pessoas, um dos grandes problemas é esse, a pessoa ligar e falar exatamente aquilo que está acontecendo e na medida do possível ela está ficando junto com a vítima até a chegada da ambulância. Mesmo porque algumas vezes, algumas orientações que a gente pode dar por telefone, que o médico pode dar por telefone, pode estar ajudando a melhorar a sobrevida dessa pessoa ou até mesmo evitar a morte dessa pessoa, às vezes por uma orientação no telefone. Outra dificuldade que nós temos, que a gente considera como trote também, é a exacerbação daquela cena. Como, por exemplo, uma pessoa que está com dor de cabeça, ela não tem condições de ir lá da periferia de Palmas, por exemplo, para um local, para um pronto atendimento. Então ela liga para o SAMU e fala, estou com dor de cabeça, estou com vômito, eu não estou conseguindo respirar, ela aumenta aquele quadro para que a gente consiga caracterizar como uma urgência e emergência. Então o SAMU hoje ele atende urgências e emergências. O objetivo principal do SAMU é atender pessoas que têm risco iminente de morte. Então, são pessoas que estão com suspeita de infarto, suspeitas de derrame, que a gente chama popularmente um AVC, vítimas de acidentes de moto, vítimas de acidente de carro, diabéticos principalmente, que a gente atende bastante, um número bastante de diabéticos que fazem hipoglicemia e ficam inconscientes. A gente atende muito esse tipo de vítimas hoje. Um dos objetivos do SAMU, além do atendimento específico, é estar orientando a população, estar trabalhando com a população qual é o objetivo, qual é a função do SAMU. Então, para isso a gente fez um folderzinho que a gente distribui em algumas ocasiões sobre quando chamar o SAMU, principalmente em casos de AVC, derrame, que é falado popularmente, né? Casos de infarto agudo do miocárdio, queimaduras graves, acidentes de trabalho, profissionais que caem de andames, que caem de escadas, intoxicações por venenos, por plantas, e os grandes tradicionais acidentes automotivos, como colisão de carro, moto, colisão moto-moto, capotamento de carro. Além de quando chamar o SAMU, algumas orientações também são importantes para a gente fazer. Por exemplo, quando uma pessoa chama, ela obrigatoriamente ela tem que ter em mãos o endereço. Ela tem que saber o endereço onde ela está chamando. As ligações, elas não são cadastradas se não houver endereço. Então, se eu estiver passando na rua e eu não sei esse endereço e alguém estiver precisando, eu tenho que procurar o endereço. Porque baseado nisso, a viatura vai chegar lá, a ambulância vai chegar lá. Se eu não tiver endereço, não tem como a ambulância chegar. Quando eu ligo e tem um endereço meio estranho, eu posso dar um ponto de referência, igreja,
um supermercado, uma lanchonete ou algo parecido. Quando é em casa, procurar sempre ficar em frente da casa, até para alguém ficar na frente da casa, acenando quando a viatura, quando a ambulância passar lá. Sempre quando estiver em casa com cachorros soltos, prender os cachorros para dar uma facilidade maior para a ambulância estar chegando no local.